o que um general chinês do século II, a Cleópatra e um macaco de uma fábula francesa antiga, o que eles têm em comum? Olha, essa pergunta parece o começo de uma piada, né? Daquelas bem elaborada, tô curiosa para saber o final. É quase isso, mas a resposta é um pouco mais afiada. Todos eles, cada um de seu jeito, dominaram a arte de conseguir o que queriam, mas sem nunca parecer que a responsabilidade era deles. Ah, entendi. Hoje, a gente vai mergulhar em duas estratégias de poder que são tipo primas. A primeira é a de criar um bode expiatório para levar a culpa pelos nossos erros, e a outra é a de usar uma pata de gato para fazer o trabalho sujo. Exato. E o objetivo, no final das contas, é sempre o mesmo. Manter uma aparência impecável, sabe? As mãos limpas, não importa o que esteja rolando nos bastidores. E isso não é só coisa do passado. De jeito nenhum. Essas táticas mostram padrões, assim, muito profundos da psicologia humana, da dinâmica do poder. A gente vê isso se repetindo o tempo todo. No fundo, tudo se resume a uma coisa: gestão da aparência. Muitas vezes a percepção de que você é competente, civilizado, vale mais do que a realidade em si. Ok, então vamos começar a desempacotar isso. Começando pelo bode expiatório. A premissa até é simples, né? Todo mundo comete erros. Todo mundo. Mas no jogo do poder, o que te derruba não é o erro, é como você lida com ele. Tem uma citação ótima do Baltazar Gracian nas nossas fontes que diz: a reputação depende mais do que se esconde do que daquilo que se mostra. Perfeito. E o caso do general chinês, o Cao Cao, é talvez o exemplo mais brutal disso. A gente está na China, finalzinho do século II, ele está no meio de um cerco militar, uma operação super importante. E ele comete um erro de cálculo, um erro básico. Básico. Os suprimentos não chegam na hora que deveriam e o exército começa literalmente a passar fome. E exército com fome. É o começo do caos. Os soldados começam a reclamar, a falar que o general está lá no luxo e ele sem comida. O clima de motim está no ar. A coisa está prestes a explodir. É um teste de liderança clássico. O que um líder faz numa hora dessas? Admite o erro? Pede desculpas? Ele não faz nada disso. Ele chama o chefe do comissariado, o sujeito responsável pela logística, pelos grãos, e ele diz uma frase que, nossa, dá calafrios. Algo como: quero que me empreste sua cabeça para mostrar às tropas. Que pesado! E o cara, que não tinha culpa nenhuma do erro do general, é decapitado, em público, E o efeito? instantâneo. A cabeça dele é exibida e os resmungos acabam na hora. Os soldados pensam: ah, o culpado foi punido. A justiça foi feita, nosso general é sábio. Nossa, então a imagem dele sai fortalecida. É isso mesmo. Incrivelmente sim, ele transformou um erro que era de pura incompetência numa demonstração de autoridade. De uma autoridade implacável. Mas isso não é um risco, assim, gigantesco? E se as tropas não comprassem a história? E se eles percebessem que era só desespero para salvar a própria pele? É um risco enorme, sem dúvida. Mas o Cao Cao devia ter calculado que o risco de parecer fraco era ainda maior. Se ele pedisse desculpas, isso ia abrir a porta para questionarem outras decisões dele, sabe? Seria um sinal de fraqueza. Exato. Ao sacrificar um subordinado, ele fez uma aposta de altíssimo risco, que funcionou. Ele cortou o tumor do problema de uma vez, desviou a atenção e ainda mandou uma mensagem para todo mundo: quem manda aqui sou eu. Isso foi um bode expiatório, digamos, reativo, né? Para apagar o incêndio. Mas as fontes mostram uma versão ainda mais fria. Quando o bode expiatório já é parte do plano desde o começo. Exatamente. E aí a gente entra no mundo de César Borgia, na Itália renascentista. A região da Romanha era um caos completo, sem lei, dominada por nobres locais. Borgia precisava pacificar o lugar. Só que ele sabia que o processo seria violento e que ele ia acabar com a fama de tirano, o que ele não queria, claro. Então, o que ele faz? Ele nomeia um cara, um tal de Remirro de Orco, que Maquiavel descreve como um homem cruel e vigoroso, e dá plenos poderes a ele.
Ah, ele terceiriza a brutalidade. Perfeito, ele terceiriza a brutalidade. O Diorco vai lá e faz o serviço, executa, confisca, impõe a ordem na marra e, como era de se esperar, vira a pessoa mais odiada da região. E aí vem o golpe de mestre do Borgia. Exato. Assim que a ordem é restaurada, que o Diorco já cumpriu seu propósito, o Borgia muda o discurso. Começa a dizer em público que desaprovava os métodos cruéis do seu capanga. Sei. E numa manhã de Natal, o povo acorda e encontra o corpo do Remiro Diorco na praça principal, cortado em dois com a faca ensanguentada do lado. Que cena! É quase teatral. E Maquiavel, que viu tudo isso de perto, escreveu algo como: a ferocidade desta cena deixou o povo ao mesmo tempo surpreso e satisfeito. Exato. Borgia não só pacificou a região, como saiu de herói, o cara que libertou o povo do tirano, que ele mesmo colocou no poder. É um nível de manipulação muito mais sofisticado. O Diorco não foi um acidente, foi uma ferramenta. Borgia usou ele para absorver todo o ódio, todo o ressentimento do processo. É a diferença entre usar um escudo para se defender de uma flecha que veio do nada e usar outro soldado como escudo humano num ataque que você mesmo planejou. Sabe o que isso me lembra? Uma dinâmica que a gente vê muito no mundo corporativo. Uma empresa precisa fazer uma reestruturação pesada, demitir um monte de gente. Sim. Aí contratam um CEO temporário ou uma consultoria para fazer o trabalho sujo. Essa pessoa vira o alvo de toda a raiva. Depois que os cortes são feitos, ela vai embora e a liderança original volta e diz: agora vamos reconstruir, deixar esse passado sombrio para trás. É uma analogia perfeita. O consultor de reestruturação é o Remiro Diorco moderno. Ele é pago para ser odiado. A liderança mantém as mãos limpas e ainda se posiciona como a salvadora que vai curar as feridas que ela mesma planejou abrir. E essa é a ponte perfeita para a tática irmã do bode expiatório, a pata do gato. A origem da expressão é ótima. Vem de uma fábula de La Fontaine. Ah, eu adoro essa fábula. É sobre o macaco que viu umas castanhas assando no fogo. Ele quer pegar, mas não quer queimar a mão. O que ele faz? Pega a pata de um gato que está ali dormindo e usa a pata do gato para tirar as castanhas do fogo. E o resultado é que o macaco fica com as castanhas e o gato com a pata queimada. A ideia é essa: fazer outra pessoa realizar uma ação perigosa ou desagradável por você. Assim você fica com os benefícios sem correr os riscos. E sem sujar a reputação. E o exemplo de Cleópatra que está nas fontes é impressionante. Ela tinha um problema gigantesco, queria governar o Egito sozinha, mas tinha irmãos no caminho. E o problema era que ela tinha visto a irmã mais velha dela, a Berenice, ser derrubada e executada justamente por ter matado parentes para chegar ao poder. A lição era muito clara. Qual era a lição? O povo não tolera um governante que suja as mãos com o sangue da própria família. A ação direta para ela era suicídio político. Ela precisava que os irmãos sumissem, mas não podia ser ela a dar ordem. E a solução dela foi de uma genialidade absurda. Em vez de usar força bruta, ela usou a sedução, a manipulação. Ela atraiu dois dos homens mais poderosos do mundo na época. Primeiro Júlio César e depois Marco Antônio. E o brilhantismo está em como ela apresentou o problema para eles. Ela não chegou e disse: olha, elimine meus irmãos para que eu possa reinar. Não foi nada disso. Não, de jeito nenhum. Ela os convenceu de que os irmãos dela, o Ptolomeu e depois a irmã Arsinói, eram ameaças aos interesses de Roma e, por consequência, aos interesses pessoais de César e de Elotônio. Ela se colocou como uma aliada de Roma que precisava de proteção. E eles fizeram o serviço. César derrota o exército do Ptolomeu, que acaba morrendo afogado no Nilo. Anos depois, Marco Antônio manda executar a Arsinói, a pedido dela. Nos dois casos, a mão que segura a espada não é a de Cleópatra. E ela mantém a imagem de uma rainha que precisa ser protegida, quase uma vítima das circunstâncias, enquanto os rivais dela vão sendo eliminados um a um. Se a gente conecta isso ao quadro geral, vê que o poder dela não vinha da força militar, que era até limitada, mas de uma persuasão incrível. Ela era mestre em alinhar os interesses dos outros com os objetivos secretos dela. Exatamente, ela fazia os outros executarem o trabalho sujo dela e eles faziam de bom grado, achando que estavam agindo em benefício próprio. Isso é manipulação num nível pessoal, né?
quase íntimo, mas dá para escalar essa estratégia? Usar uma pata de gato numa guerra inteira, com nações inteiras. Com certeza. E o exemplo de Mao Tse-tung, durante a Guerra Civil Chinesa, é talvez o mais espetacular de todos. O contexto era desesperador para os comunistas dele, Eles estavam sendo massacrados, né? pelos nacionalistas do Chiang Kai-shek. Exato. Foram forçados àquela longa marcha, uma retirada brutal que quase acabou com eles. A vitória do Chiang parecia só uma questão de tempo. E aí o jogo vira. O Japão invade a China e num dos episódios mais surreais da história, os próprios generais do Chiang Kai-shek sequestram ele e o entregam de bandeja para o Mao. E a expectativa de todo mundo era uma só. Mao ia executar o arqui-inimigo ali mesmo e encerrar a questão. Era a vingança perfeita, a gratificação imediata. Mas ele estava jogando um jogo muito mais longo. Muito, muito mais longo. Em vez de matar o Chiang, ele faz o impensável. Propõe uma aliança. Diz algo como: vamos parar de lutar entre nós e nos unir para expulsar o invasor japonês. O Chiang, sem nem acreditar na sorte, aceita na hora. E aí que o Mao usa não uma, mas duas patas de gato ao mesmo tempo. É genial. É brilhante. A primeira pata de gato era o próprio exército do Chiang Kai-shek. Mao deixou que os nacionalistas fizessem todo o combate pesado, o combate convencional, contra as forças japonesas, que eram muito superiores. E eles sofreram perdas terríveis, imagino. Terríveis. Enquanto isso, o exército do Mao se concentrava em táticas de guerrilha, se preservando, crescendo nas sombras. E a segunda pata de gato? Eram os próprios japoneses. Exato. Sem querer, ao atacar e desgastar o exército nacionalista, os japoneses estavam destruindo o principal rival doméstico de Mao. Eles estavam fazendo trabalho sujo para os comunistas sem nem saber. O resultado é de cair o queixo. Quando a Segunda Guerra termina e os japoneses são derrotados, o exército nacionalista do Chiang está exausto, desmoralizado, com baixas enormes. E o exército comunista do Mao? Maior, mais forte e mais influente do que nunca. Eles se recuperaram enquanto seus dois maiores inimigos se destruíam. O caminho para a vitória na Guerra Civil que veio depois estava pavimentado. Isso mostra a profundidade estratégica da tática. Não é só sobre salvar a aparência, é sobre conservar energia. Requer uma paciência, uma visão de longo prazo que pouquíssimos líderes têm. É a habilidade de dar um passo para trás, como libertar seu maior inimigo, para poder dar um salto gigantesco lá na frente. Então, recapitulando, a gente viu o bode expiatório, uma ferramenta para apagar erros e projetar uma imagem de controle, seja reagindo a uma crise ou como parte de um plano calculado. Isso. E vimos a pata do gato, uma tática para fazer os outros realizarem o trabalho difícil, conservando nossa energia, nossa reputação. Nos dois casos, a meta é a mesma: parecer limpo, justo e no controle, mesmo que a realidade seja o completo oposto. E embora os exemplos sejam dramáticos, históricos, os princípios são assustadoramente atuais. A gestão da culpa, o uso de intermediários, a preocupação com a imagem pública, isso é o pão com manteiga da política, das disputas corporativas e, vamos ser honestos, até de muitas relações pessoais, né? Mas essa é uma aposta de altíssimo risco, não é? Todas essas histórias de sucesso dependem de a manipulação não ser descoberta. O que acontece quando a cortina cai e o público vê quem está puxando as cordinhas? Aí o resultado é catastrófico. O tiro sai pela culatra de forma espetacular. As fontes até mencionam o caso da rainha Catarina de Médici, na França. Ela tentou usar um assassino como pata de gato para eliminar um rival político. O plano falhou. E aí? O assassino foi capturado e a conspiração foi exposta. A desconfiança e a raiva que isso gerou foram o estopim para um dos massacres mais sangrentos da história da Europa, a Noite de São Bartolomeu, que mergulhou a França numa guerra civil religiosa. Quando a manipulação é exposta, toda a imagem de controle e justiça desmorona. O que nos deixa com uma questão para pensar. Em um mundo onde a percepção muitas vezes vale mais que a realidade, é realmente possível alcançar grandes objetivos sem em algum momento precisar que outra pessoa faça o trabalho difícil para a gente? Ou talvez a questão mais importante seja:
Como a gente aprende a reconhecer quando a nossa própria mão está sendo usada como a pata do gato por outra pessoa?